né? O processo de fritura, no entanto, do Crespo já começou, rapaziada, e aí a demissão pode acontecer, né? O Gabriel Sá ontem trouxe uma informação muito importante que um dirigente do clube estaria tentando queimar o Crespo, veja. Eu vou falar o nome de forma objetiva, mas queria mandar um recado e dedicar essa vitória a um funcionário do São Paulo, do São Paulo barra do Casares, né, que trabalha pro Casares, não pro São Paulo, trabalhou pro Casares por 5 anos, que na prévia de um jogo importante pra cacete pra gente, que é a estreia do campeonato, fica ligando pra jornalista pra falar que a direção não gosta do Crespo, que o time não gosta do Crespo, chupa pra você também, e a sua hora vai chegar. Tem gente querendo derrubar o Crespo, gente, não é de hoje que eu falo isso, é mais uma vez que estão tentando derrubá-lo, e tá na hora de os jornalistas darem nome aos bois, porque esse dirigente que falou isso aí pro Gabriel Sá, não deve ser uma pessoa, nossa, espetacular dentro do clube, e se for, que seja revelada, fala o nome, cara, o que adianta só jogar no ar, um dirigente me falou, não, fala o nome, quem que é esse imbecil? A torcida tem que saber, cara, porque o que ele está fazendo é bizarro, tá queimando o treinador e a gente não sabe quem tá queimando o treinador, a torcida fica contra o técnico, e aí? Acontece o quê? Tem que expor sim, pronto, acabou. Saiu até informação, o Ulisses Costa falou no programa da Band, no Jogo Aberto, que o elenco do São Paulo não gosta do Crespo, não está nem aí pro Crespo, blá, 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 blá. Segundo o que eu apurei, isso não procede, não existe isso, o elenco está fechado com o treinador, elenco unido, fechado, ponto final. Não caiam nessas falácias que o técnico não tem mais o elenco, o Crespo tem o comando do vestiário nas mãos, os jogadores estão fechados com o Crespo e já era. A torcida do São Paulo fez um lindo protesto, e não foi nem contra a diretoria, tá? Mas sim contra o Alisson, vulgo Judas. Tinha uma faixa em homenagem a ele que dizia o seguinte, abre aspas, olha só, Alisson traidor, o São Paulo não precisa de você, fecha aspas. Tudo acontece após a negociação com o Corinthians melar, né, rapaziada, o que estava dando como certo, não aconteceu por conta do rival não ter os R$1 milhão à vista para pagar para o São Paulo pelo empréstimo. O total do acordo por Alisson no Corinthians era R$1,5 milhão pelo empréstimo, sendo R$1 milhão à vista e o restante parcelado, bônus de R$1,5 milhão caso o Alisson disputasse 25 jogos com 45 minutos disputados, multa de R$2 milhões para ele jogar contra o São Paulo e opção de compra fixada em R$15,5 milhões. A negociação caiu por conta do valor de empréstimo apenas, que o Corinthians não queria pagar porque diz que não tem ou que sei lá. Dorival Júnior confirmou a não ida de Alisson para o Corinthians e disse o seguinte na coletiva deles ontem. Não me frustra. Eu sinto porque é um garoto que ainda tem qualidades, ainda tem muita lenha para poder queimar, para poder trabalhar. É um jogador que, para mim, comigo foi muito importante. É uma característica que eu precisava, não aconteceu. Sinto muito. É uma pena, mas nós temos que olhar para frente e buscarmos aquilo que esteja dentro do nosso alcance. Se não foi dessa forma, e naquele dia eu só falei porque nós tínhamos quase que a certeza que tudo estava encerrado e finalizado. Por isso que eu acabei falando sobre o jogador. Outro que falou sobre o caso do Juras foi o Hernan Crespo, veja. Para mim é muito fácil. Os detalhes da situação tem que falar Rui Costa e Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar a ele. É um jogador de São Paulo. Se ele está bem, vai jogar. Vale lembrar que o Alisson foi ao CT do Corinthians, ainda tendo contrato com o São Paulo, forçou ao máximo ir para o rival, para jogar com o paizinho dele, Dorival Júnior, e o André Hernan tá desde ontem, rapaziada, chupando as bolas do Alisson. Desde ontem, tá feio o André Hernan. Ontem o André Hernan disse que o Alisson era vítima de toda a história, e hoje ele teve a pachorra, a canalice de dizer isso aí, veja. Posso falar um negócio? Pode, depois eu falo. Posso falar um negócio? Pode. O cara faz isso pra aparecer. Então porque ele sabe. Não, mas é a minha opinião, eu já falei isso em grupo. Verdade. Da outra vez do Allianz Parque. Verdade. O cara faz isso pra aparecer, ele vai falar, nossa, eu tô lá no Fala Fonte, nossa, eu tô lá na ESPN, tô lá no Sport TV, tô no Caralho 4, entendeu? Mas é um trouxa que faz isso, e na que sabe que vai estar... Simplesmente o André Hernan não quer que o torcedor proteste mais. Simplesmente o André Hernan quer fazer com que o torcedor engula seco o fato de um jogador que tem contrato com o São Paulo ir no CT do rival, forçar pra jogar no rival. Hernan, tira as bolas do Alisson da sua boca, tá feio demais. E ainda o André Hernan
chama o torcedor de trouxa, xinga o torcedor. O André Hernan não tem vergonha na cara, é um chupa-bola de jogador do caramba. Por quê? Porque tem amizadezinha, porque consegue entrevistinha exclusiva lá no CT da Barra Funda com os atletas, então tem que mamar as bolas dos caras mesmo. Continua mamando a bola dos caras, porque é só assim pra você conseguir o que você quer, é só assim pra você se manter, né, Hernan? Mamando as bolas de jogador e indo contra a torcida que paga o ingresso caro, que paga produto caro, pra ver um jogador mimadinho que iria jogar, porque foi titular na estreia do Campeonato Paulista, iria jogar. Ver um mimadinho desses querendo ir pro rival, forçando ir pro rival e com contrato com o clube, indo no CT do rival. E o Hernan acha que isso é lindo, que é maravilhoso, tá fazendo de tudo um papel de advogado do Alisson. E tá feio, porque o torcedor São Paulino não é trouxa, tá vendo que você, André Hernan, tá mamando as bolas do Alisson. Isso tá muito feio, tá? Tutorial pra você manchar sua reputação com André Hernan. É só você acompanhar o André Hernan que você vai ver direitinho. Se você quiser manchar sua reputação, jogar toda a sua carreira no lixo, é só você ver direitinho o que o André Hernan tá fazendo nos últimos dias, tudo pra defender o Alisson, amiguinho dele. Ah, pelo amor de Deus, cara. Enfim, de vítima o Alisson não tem absolutamente nada. O Crespo já havia dito que ele não seria titular absoluto e de boa, nem todo mundo vai ser titular absoluto. Em nenhum momento o Crespo falou que dispensou o cara, que ele tava fora dos planos. Não, o Crespo só não relacionou o Alisson porque ele começou a negociar com o Corinthians. Ponto final. Ontem, rapaziada, o Alisson se reapresentou no CT da Barra Funda à tarde, né? E a tendência é que ele volte, como o Crespo disse, né? Se estiver bem, vai jogar. Agora, você, torcedor São Paulino, colocaria o Alisson pra jogar depois de tudo isso? Comente aqui abaixo a sua opinião. A sua opinião é o que importa. A opinião de André Hernan, chupador de bola de jogador. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A Polícia Civil instaura novo inquérito agora no Clube Social do São Paulo. Uma das principais pessoas investigadas neste momento, adivinha, é o Dedé, antigo diretor social do São Paulo e um dos principais parceiros de Júlio Casares durante todo o seu mandato. Ele se defende, ele alega que não tem nada a esconder e tudo, mas ele é uma das pessoas investigadas agora no novo inquérito. Já existem 2 inquéritos que a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo estão investigando. O primeiro é o caso do camarote, o segundo é um suposto desvio e lavagem de dinheiro dentro do clube, e agora é esse terceiro. Todos eles acabam se ajudando e tendo ali coisas similares ali junto. No fim das contas, é quase como um inquérito único, mas há essas separações e agora é o terceiro inquérito. A suspeita principal do Ministério Público é de vários esquemas de corrupção dentro do clube social, em diversos acordos, patrocínios, em pagamentos ali de situações em organizações de campeonatos e tudo. Então é um novo inquérito que a polícia agora vai investigar este caso. Vale lembrar que o Dedé ele se desligou do cargo de diretor social do clube na última semana, na semana passada, né? A gente já tinha conversado com exclusividade de que ele estava pensando sobre essa possibilidade e aguardaria a decisão do Maciço. O Maciço, então, foi lá e demitiu o Dedé. Por mais que possam até alguns divulgarem como um acordo, por mais que existisse essa vontade do Dedé em se desligar, o Maciço tomou a decisão de nem conversar, não foi um comum acordo, ele demitiu de fato o Dedé do Clube Social, agora o Toninho lá, quem está tomando conta. Então é mais um inquérito que a Polícia Civil e o Ministério Público estão de olho e são essas 3 frentes agora que estão sendo investigadas. A polícia acredita ter situações, indícios fortes de também o Clube Social estar envolvido nesse grande esquema de corrupção dentro do São Paulo Futebol Clube. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A polícia ainda prega cautela, até porque há muitos elementos a serem investigados, há muitos contratos a serem investigados. Não seria somente o Dedé supostamente envolvido, apesar de ele ser o maior nome do Clube Social. Tem outras questões que possam envolver a Mara Casares, outras pessoas também de dentro do Clube Social. Então agora a polícia vai tomar conta também dessas questões do Clube Social, porque o Clube Social tem os seus contratos, tem os seus patrocinadores, tem os seus campeonatos, tem as suas obras. Por exemplo, uma suspeita também do que eu conversei com o pessoal aí, que a gente está falando quase, não era diariamente, né? Essa semana até eu nem tinha conversado com o pessoal
que a gente está trocando um papo sobre o Ministério Público, sobre a Polícia Civil, mas aí eu troquei um papo para confirmar, só para dar os créditos, a informação foi dada primeiro lá pelo Pedro Lopes, do UOL, e aí a gente foi atrás para pegar mais detalhes, e aí há suspeitas também até em questões de obras superfaturadas. A obra era para custar, só um exemplo, tá? Uma obra de reforma de piscina era para custar 80 mil e aí acabou custando, é só um exemplo, são números fictícios só para dar um exemplo. Era para custar 80 mil e custou 180, e aí fica, poxa, e aí fica nessa questão de que este caso específico é justamente uma lavagem de dinheiro ou desvio de verba. Normalmente acontece no Brasil e aí há um indício de que isso também possa ter acontecido no clube social. Não acabou essa história, tá? Por mais que as pessoas saíram do clube, a polícia continua investigando e querem encontrar provas o suficientes para fazer todas essas pessoas pagarem por tudo que tem feito. O que você acha dessa história? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? A RIMACIS demitiu mais um no São Paulo Futebol Clube, depois do Dedé, do Márcio Carlo Magno e de diversas outras mudanças que o Macis promoveu para o São Paulo Futebol Clube desde que ele se tornou oficialmente o presidente do São Paulo. Agora vem mais uma. O José Eduardo Martins, que era o gerente de comunicação do São Paulo, acabou sendo demitido na tarde desta quinta-feira pelo presidente RIMACIS. O José Eduardo Martins esteve com o Júlio Casares durante toda a gestão dele e aí agora seria mais um que estaria sendo desligado. Eu já tinha essa informação anteriormente, a gente até já tinha comentado que existiam ali possibilidades de novas demissões, só que o Macis tinha dado uma segurada, ele queria manter algumas peças ali ainda para fazer uma transição um pouco mais tranquila. Ele tinha já demitido uma galera, iria esperar mais um pouco as coisas se acalmarem para aí tomar novas decisões. Só que na tarde desta quinta-feira ele acabou tomando essa decisão, já era inclusive uma das pressões por parte de vários conselheiros da oposição. Até alguns com quem eu converso, por exemplo, eles não colocam o nome de Rui Costa, que é um nome que muitos de vocês comentam também para ser desligado. Eles nem comentam muito o Rui Costa, mas o nome do José Eduardo Martins era muito falado pela oposição. Existia uma pressão muito grande por parte de conselheiros da oposição para a demissão do José Eduardo Martins. O Macis tinha dado uma segurada. Agora vamos ver o que vai se fazer ali, até do que eu tenho de informação prévia, tá? É prévia. Existe ali uma possibilidade do Felipe Espíndola de ser promovido a gerente de comunicação do São Paulo. Felipe Espíndola, ele é o líder da comunicação por parte da Barra Funda, tá? Porque antes existia essa diferença. A comunicação de Cotia era uma, a comunicação do Morumbi era outra e a comunicação da Barra Funda era outra. Então, às vezes, até a gente, nós, colegas que cobrem o São Paulo, a gente até brincava, né? Que às vezes até as informações dentro do São Paulo eram controversas, porque a Barra Funda falava uma coisa e o Morumbi falava outra coisa. E aí tinham esses três polos, que Cotia era o Douglas Schwarzman, Morumbi era o Casares e o Belmonte era o da Barra Funda. Então, às vezes, a ideia do Belmonte não batia com o Casares em termos de informação, tá? Mas não é algo conflituoso, é só realmente algumas ocasiões de informações quando a gente fazia apuração. Quer tal jogador? A Barra Funda confirmava, o Morumbi falava que não. Então era alguma coisa que não era uma linearidade na comunicação de toda a São Paulo Futebol Clube. 15 milhões de euros. Essa é a ideia do Flamengo para propor ao São Paulo referente à contratação do Marcos Antônio. Você acha que vale a pena? Para mim, hoje não vale, me arrependo aqui de ter falado, tá? Já mudei de ideia, não tem problema. Só os burros que não mudam de ideia, tá? A ideia do Flamengo, aí a gente vai pegar um pouquinho da informação do nosso parceiro, Valente Fulan, que faz live conosco, a gente sempre tá apurando algumas coisas juntos. E o Flamengo, ele sinaliza inicialmente ao São Paulo uma oferta de 10 milhões de euros. E aí eu converso com o lado do Flamengo, eles confirmam que a ideia é fazer essa proposta de 10 milhões de euros. Só que, quando eu vou tocar no papo sobre o Alan, não há uma clareza ainda por parte do Flamengo, porque isso é uma sinalização, por isso que é sempre importante a gente trazer de fato. Quando vier a proposta oficial, eu seria o primeiro a falar para vocês, proposta oficial do Flamengo, mas ela ainda não aconteceu, ela deve ser enviada até o final de semana.
Só que o Flamengo confirma que a ideia seria chegar a 10 milhões de euros e que eles entendem que eles podem esticar a corda até 15 milhões de euros. Só que ainda não há uma clareza no papo que eu troquei com a pessoa com quem eu estou conversando do Flamengo, e os membros do canal sabem quem de se esses 10 milhões de euros que possam virar 15, se eles estão colocando o Alan nessa conta e se eles estão colocando o que o São Paulo tem que pagar a Lazio. Porque aí a conversa muda totalmente diferente, né? Porque imagina, se o Flamengo topar pagar 15 milhões de euros e assumir as parcelas, a gente está falando de 19,2 milhões de euros. E se colocar o Alan nesse quesito, também acaba sendo algo diferente. Então ainda não há uma clareza por parte do Flamengo, por isso que eles ainda estão no campo da ideia para colocar tudo no papel. E aí, do que eu tenho de informação prévia, a primeira proposta que o Flamengo deve propor ao São Paulo seria justamente esses 10 milhões de euros, já sabendo que o São Paulo iria recusar, só que, repito, ainda não há uma clareza se há a dívida dentro ou não, mais o empréstimo do Alan com o Flamengo pagando parte dos vencimentos do jogador. Há uma clareza no Flamengo, há uma certeza de que o Alan, se ele não for negociado com o São Paulo, ele vai ficar. E o Flamengo não quer que ele fique, porque é um jogador que não vai ter espaço. Ele é reserva hoje do Jorginho, do Saul, do Pulgar, do Everton Araújo. Tem outras peças para entrarem neste Flamengo. Tanto é que no confronto contra o São Paulo, o Felipe Luiz preferiu relacionar o Pablo Lúcio, que é da base, que é um jogador que se destacou aí na base do Flamengo, do que colocar o Alan. O Alan está completamente fora dos planos. Só que o Corinthians não quer, o Galo não quer, o Fluminense não quer, o Vasco não quer. Ninguém que se demonstrou disposto a fazer a sua contratação se interessou. Então a ideia do Flamengo é justamente, vamos colocar o Alan nesse negócio. Aí o São Paulo no primeiro momento falou, não tenho mais interesse no Alan. E aí o Flamengo, para tentar convencer o São Paulo, faria, vamos fazer o seguinte, 10 milhões de euros, Alan por empréstimo até o final do ano, como vocês queriam, e a gente paga metade dos salários, o que dá algo em torno de 400 mil, 425 mil, a metade do salário do Alan. E aí o São Paulo vai recusar essa proposta. Do que até eu conversei hoje mais cedo, depois da gravação do vídeo das 7, um pouquinho depois ali, né, por volta de 10, por volta de 10h30, a gente conversou com uma pessoa de São Paulo, e eles falam, Alex, a gente não vai vender o Marcos Antônio. E por que essa pessoa fala que não vai vender o Marcos Antônio? Porque eles acham muito difícil do Flamengo chegar nos 25 milhões de euros, que seja 25, 22, para a contratação do Marcos Antônio. Eles entendem que o Flamengo não vai pagar esta bala pelo jogador. Então há uma tranquilidade muito grande por parte do São Paulo de permanecer com o Marcos Antônio. E aí, conversando e corroborando mais uma vez com o que essa pessoa falou, porque eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, por mais que muitas pessoas falam que o jogador quer ir e tudo, é importante trazer que a postura do Marcos Antônio tem sido muito elogiada internamente. Ele está focado única e exclusivamente em continuar jogando pelo São Paulo. Se ele for negociado, ele vai para o Flamengo e lá, beleza, ele resolve a vida dele lá. Só que enquanto esse interesse tem acontecido, o Marcos Antônio tem sido muito profissional. Diferentemente, por exemplo, do que aconteceu com o Alisson, que pediu para sair e parou de treinar. O Marcos Antônio, ele tem treinado normalmente, até um relato, uma aspa dessa pessoa com que eu conversei, ela chegou e falou, cara, não parece que tem algo de mercado com o Marcos Antônio, porque é natural, essa pessoa falando, né? Na experiência que eu tenho, quando tem algo de mercado e é vantajoso para o atleta, é normal ele sentir, por mais íntegro que ele seja, é normal ele perder um pouquinho de foco no treino, no foco no jogo, é natural. Só que o Marcos Antônio, na visão desse dirigente com que eu conversei, isso não aconteceu. O Marcos Antônio está normal no dia a dia, está tratando todo mundo normal, não toca no assunto Flamengo, não chegou para a diretoria para falar, gente, eu vi lá um negócio lá que vocês estão falando com o Flamengo, vê lá bonitinho, pô, a proposta é boa para mim, não aconteceu nada disso. Então mostra que realmente o Marcos Antônio ele está numa situação muito tranquila, porque ele está deixando as decisões na mão do São Paulo. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus, falarmos sobre o tricolor paulista que venceu o Flamengo, hein? Até que enfim uma boa para nós. Olha, gente, confesso que apesar do meu palpite ter sido 1-0 São Paulo, deu 2-1, tô feliz do mesmo jeito, era um palpite do coração, né? Eu realmente fiquei surpreso e positivamente surpreso.
Você que está chegando hoje, já se inscreva no canal ativando as notificações. Quem já é da casa, likezão e hypar para dar aquela força para nós, beleza? Vire membro também do canal SPFC Léo Jesus, vai ser um prazer ter você aqui como um dos nossos patrocinadores, é R$ 7,99 por mês, aproveite as vantagens aí. Bom, gente, vamos lá, rapidinho sobre São Paulo e Flamengo. Ótimo jogo do São Paulo. O São Paulo foi melhor que o Flamengo? Não, o Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, né? Tem mais time, tecnicamente se impôs. E é superior tecnicamente, é só você ver o gol que fez o Flamengo, a jogada trabalhada. E o São Paulo, apesar também de ter construído os seus gols, teve muito erro individual ali do Flamengo, como, por exemplo, deixar o Luciano sozinho, que tem mérito em estar ali, uma boa cabeçada, e um erro da zaga também no gol do Danielzinho. O Flamengo é um time superior, mas o São Paulo apresentou algo que a gente vem cobrando, e eu fiquei muito feliz com isso. Um time com fome, um time com gana, um time com alma. E só tinha uma forma do São Paulo ganhar do Flamengo. Quando você não tem um elenco superior ao do adversário, você tem que ter mais tesão em ganhar a partida do que o adversário, e o São Paulo teve muito, né? Talvez, não sei se a única, mas certamente a maior apresentação do São Paulo em termos de gana, em termos de vontade, e a vitória merecida contra a equipe do Flamengo. Muitos flamenguistas reclamando de um pênalti, um possível pênalti no final da partida, vendo por outros ângulos, realmente tem um toque ali do Alan Franco antes em cima do Arrascaeta, antes da finalização do Arrascaeta. Mas, gente, francamente, não é passando pano pro São Paulo, não. Eu não sei se aquilo é pênalti, cara. Os dois jogadores ali estão na passada, aí você pode dizer, é o Alan Franco que atropelou ele? É o Arrascaeta que diminuiu o passo? Olha, francamente, pega, por exemplo, aquele pênalti que o VAR voltou atrás contra o São Bernardo, lembra? Em cima do Ferreirinha? Que também tem ali um traça-perna, mas é na passada, eu acho que é a mesma coisa. Então acho que o Flamengo está reclamando demais. Para mim a vitória do São Paulo é merecidíssima e eu fiquei muito feliz. Esse é o espírito São Paulo. Contra o Santos que seja assim, com a mesma vontade. Se jogar com a mesma vontade que jogou contra o Flamengo, contra o Santos ou contra qualquer outro adversário, gente, a gente vai ter um ano mais tranquilo, né? Muito mais do que o que está acontecendo no Campeonato Paulista, onde o jogo de sábado é realmente uma guerra. Então é jogar dessa maneira que as chances de vencer o Santos aumentam também. Vamos agora, galerinha, falar de mercado da bola, falar primeiro do Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol até o mês de maio agora, né? Comecinho de maio de 2026, e o jogador já tem um pré-acordo, um pré-contrato com o São Paulo e jogará no tricolor. Só que o Hernan Crespo quer muito lateral direito por agora, então o São Paulo volta a conversar com o Mirassol para antecipar a vinda do jogador. Fácil não está. O Mirassol já negou uma proposta de R$1,5 milhão do São Paulo pela liberação do lateral direito. Apesar de ter meninos promissores como o Mike, Felisberto e jogador experiente como o Cedric, nenhum desses nomes ainda convenceram o Hernan Crespo, pelo menos imediatamente, para ser o lateral direito titular do São Paulo. E o Lucas Ramon agrada bastante o treinador e se chegar, chegará para ser titular. Que vai chegar, se chegar agora, né? Se não chegar agora, será em maio, mas o São Paulo quer imediatamente novas conversas com o Mirassol para tentar a liberação nas próximas horas, tá? Então, Danielzinho, que fez gol, né? Já tá dando muito certo que o Lucas Ramon possa fazer também sucesso atuando no tricolor. Vamos agora para quem sai do São Paulo ou pode sair. Marcos Antônio, já falamos na live de ontem que o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio e que acenou aí com a primeira conversa com o São Paulo, que está disposto a pagar um valor considerável. Esse valor considerável me parece que foi de 8 milhões de euros. O Flamengo estaria disposto a pagar 8 milhões de euros, mais ajudar a pagar, né, o salário do volante que interessa o São Paulo lá, enfim. Mas, enfim, gente, não sai negócio, tá? A proposta ela é informal, não teve ainda uma proposta na mesa do São Paulo. O que se diz lá na imprensa carioca é que vazou que o Flamengo vai dar uma chorada, mas que a proposta pode chegar a 15 milhões de euros. Segundo o São Paulo, sem conversa nesse patamar. O São Paulo só abrirá conversas com o Flamengo, pelo menos é o que vazou aí já na imprensa paulista, a partir de 25 milhões de euros, mais ou menos 150 milhões de reais.
Eu gosto da postura, acho que o São Paulo tem que parar de doar jogador. Se o Flamengo quer o Marcos Antônio, pague os 25 milhões de euros ou 150 milhões de reais, faz o Pix e leva, e que o Marcos Antônio seja feliz por lá. Agora ficar, cara, um cara que foi convocado para a seleção recentemente, é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Ah, porque o time está precisando vender. Esse negócio de estar precisando vender é uma ilusão do caramba. Ah, o time está falido, tem que vender. Tá falido porque está vendendo mal. Um dos motivos que está falido, além de tudo que a gente está vendo de escândalo, é porque vende mal. Se tivesse vendido direito, esse time inteiro campeão da Copinha do ano passado, talvez a gente estaria falando em uma outra realidade financeira do São Paulo. Então o Maci está de parabéns. Se isso que vazou realmente é verdade, que o São Paulo falou, ó, é 150 milhões de reais ou esquece, eu concordo. Tem que ter saco roxo. Apesar da dificuldade do São Paulo, você tem que dar outro recado para o mercado. Que no São Paulo ninguém vem pra feira, não. Você quer tirar jogador do São Paulo? Esteja na situação que tiver. A camisa é pesada, vai pagar caro, tá certíssimo. A postura tem que ser essa mesmo, tá? Outro jogador que o São Paulo permanece com interesse, fez proposta de empréstimo que foi negada pelo Bahia, é o Cauli, gente, tá? Atacante. E o São Paulo ainda não desistiu do jogador. A questão é que o Bahia quer um valor... Tá vendo como que é? E tá certo o Bahia, ninguém facilita nada pro São Paulo, né? E ele não tem sido titular absoluto por lá e agrada muito ao jogador, pelo menos é o que a imprensa baiana tem falado aí, vir para o São Paulo. Então ele tenta convencer, ele e o staff dele, o Bahia, de olha, empresta pro São Paulo, coloca uma condição de compra aí e tudo, mas eu posso até me valorizar atuando em uma camisa como São Paulo, para verificar se o Bahia o libera ainda por empréstimo, que é a opção que o São Paulo pode fazer. O São Paulo não tem dinheiro para pagar o Cauli. Então as negociações com ele ainda não estão encerradas. Da parte do São Paulo a proposta foi feita e negada, mas o staff tenta trabalhar, tá? Pelo menos são as informações que vêm lá da Bahia, para que o Cauli venha para o São Paulo. Então ainda pode rolar essa situação no mercado da bola. Falando rapidamente sobre o Hernan Crespo, ganha um super respiro. A princípio, o time do São Paulo, pela gana que mostrou, demonstra estar fechado com o treinador, muito diferente do que muitas pessoas falaram, que não agrada, né? Enfim, pode até ser, gente, num grupo, até pela manifestação lá, por exemplo, do empresário do Lucas Moura, do Pablo Maia, em um grupo grande, nem todo mundo morre de amores pelo Hernan Crespo, mas me parece que no contexto, o time tá fechado, sim, com o treinador. Eu acho que ele precisa melhorar muitas coisas ainda, né? São Paulo precisa evoluir em muitos quesitos, ainda dá muito espaço para o adversário. No primeiro tempo, em muitos momentos, o Flamengo ainda tinha aquele espaço para carregar a bola. Em certa parte do jogo, o São Paulo começou a corrigir isso. Não sei se taticamente ou mais na vontade dos jogadores, mas vamos ver se essa evolução continua no jogo contra o Santos, precisamos muito. Mas a verdade é que essa vitória contra o Flamengo, uma vitória maiúscula, gigantesca do São Paulo contra o Flamengo, principal clube hoje da América do Sul, é claro que dá um respiro dos bons. Mas futebol, o respiro é até a próxima semana, ou até o próximo final de semana. Se não ganhar do Santos, a pressão volta para o Hernan Crespo e, claro, para todos os jogadores do São Paulo. Espero que o Morumbi esteja lotado contra o Santos, porque realmente, aliás, são 2 jogos contra o Santos, mas principalmente esse do Campeonato Paulista, se tornou uma berlinda para o São Paulo e é preciso. O São Paulo anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira a saída de mais um jogador do elenco. Sem acordo por uma renovação contratual, Rodriguinho optou por deixar o clube para seguir sua carreira em outro rival paulista, já a partir de janeiro de 2026. Sem opção, o tricolor se viu na obrigação de aceitar o negócio, pois era o desejo do atleta. Apesar dos fatos, o soberano ainda vai receber uma compensação financeira pelo negócio. Com 2 parcelas, o tricolor vai receber a bagatela total de 19 milhões de reais pela saída do jogador. O acordo foi firmado com a equipe do RB Bragantino, que concluiu a compra de Rodriguinho, meio-campista revelado pelo SPFC. Em alta, o atleta teve bons momentos durante a temporada de 2025 e acabou se destacando. O atleta acredita que o plano de carreira ofertado pelo Bragantino é melhor do que o plano tricolor. O São Paulo passou a lidar com um novo assunto fora de campo relacionado a Gonzalo Tapia. De acordo com a investigação do Bolavip Brasil, o atacante chileno recebeu propostas recentes do futebol europeu e começou a atrair interesse no mercado internacional. Consultas vieram de várias ligas e países. Nos últimos dias, um clube belga, uma equipe da 2ª divisão inglesa,
Um time da primeira divisão italiana e um clube alemão procuraram detalhes sobre a situação contratual do atleta. Embora haja interesse, até agora não há uma proposta oficial na mesa do São Paulo. A diretoria foi comunicada sobre as sondagens e aborda o tema com prudência, reconhecendo que o movimento é uma consequência direta do excelente começo de Tapia na temporada. E aí, torcedor, você é a favor da saída de Gonzalo Tapia do tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários.